E agora eu vou sentar aqui pra gente ter o papo, né? Porque os avós são pessoas muito especiais. Daqui a pouco tem mais recadinhos. Enquanto isso, nós vamos conversar sobre o papel dos avós nas nossas vidas e como devemos honrar a existência deles. Afinal, além dos laços de sangue ou de carinho, eles têm muito mais experiência que os netos e têm um papel fundamental no nosso crescimento. A psicóloga Sueli dos Santos Silva é a nossa convidada para conversar sobre esse assunto. Sueli, muito obrigada por ter vindo. Quero te perguntar, tem vovó juntos ainda para mandar, já começar mandando beijinho? Então, tem os avós por parte do meu marido, né? Os meus avós mesmos já faleceram, né? Mas tem os avós do meu marido que ainda são vivos. E os teus pais, que são avós já e também, os né? meus Da pequenininha pais, um abraço, um beijo para os meus pais, né? Que são avós já da minha pequena Sofia. Pois é, Sofia, tem os avós bem pertinho, isso bem é tão pertinho, bom, né, Sueli? Muito bom. Isso que eu queria conversar, né? É muito importante a gente valorizar isso, é isso que a gente quer conversar, assim, de como aproveitar a presença dessas pessoas, né? Sim, é muito importante a gente aproveitar momentos com os avós, né? A gente sabe que passa tão rápido, né? E chega uma idade em que a gente tem certeza que vai chegar o momento da partida deles, então a gente precisa aproveitar ao máximo momentos com eles, né? E os avós são muito importantes na nossa vida. Eles trazem aí consigo uma bagagem de cultura, aprendizado, momentos para a gente ter com eles também grandes experiências. Eles têm um papel diferente dos pais, né? Por mais que alguns acabam tendo que ter o papel de pais, né? Às vezes na falta dos pais e tal, mas os avós não são pais, né? Eles têm um papel um pouquinho diferente e todo mundo tem que entender isso. Sim, eles têm um papel diferente. A gente até fala que pode ser o pai e a mãe, mas com açúcar, né? Que os avós acabam tendo mais um momento de vínculo, né? Um momento de afeto, carinho. O pai e a mãe têm mais a função de educar as regras, limites. E os avós têm uma função de afeto mesmo, carisma com os netos, né? Acabam não exercendo, não, o papel dos pais, mas sim um papel diferente de quando eles tiveram filhos, né? E as famílias têm que entender isso, né? Porque às vezes os pais exigem que os avós tenham um papel mais rígido, às vezes dá uma briguinha na família, inclusive, né? Sim. Uma polêmica. Mas os avós têm esse papel mesmo de ser um pouquinho mais doces, né? Para não usar outra palavra. Doces, a gente fala que a rotina normalmente é mais os filhos, né? Os filhos acabam tendo uma rotina, as regras, enfim, quando vai para os avós ter mais momentos com as crianças, eles acabam tendo essa oportunidade de aproveitar. Quando eles tiveram os filhos, às vezes mais novos, né, tinham que trabalhar, a correria, o dia a dia, a rotina, e não tiveram essa oportunidade. E agora, com os netos, né, a maioria dos avós tem essa oportunidade de poder brincar, curtir, sair, conhecer lugares novos, né, coisas que às vezes os pais aí não conseguem, muitos avós têm essa oportunidade para aproveitar. E permitir isso, né? E permitir isso, é importante permitir. É claro que às vezes a gente entende que os avós precisam colocar algumas regras também, acompanhar os netos o máximo possível nesse sentido, conforme os pais querem, mas não vai ser igual, né? Porque os avós, eles têm mais essa função de carisma mesmo. Então vão brincar, vão se divertir, às vezes a gente entende que é uma oportunidade deles não se sentirem sozinhos também, né? Tem a Sofia que fica com a minha mãe também, e eu vejo o quanto é importante isso para ela também, essa vivência com a neta, né? Por outro lado, como a gente pode incentivar nossas crianças e adolescentes, e até jovens adultos já, a valorizar, né, os avós? Porque na maioria, nem todos, mas são pessoas idosas, que a gente tem que aproveitar a sabedoria deles, né, que eles têm muito mais tempo de vida que a gente, e também resgatar o respeito, né, Sueli? Porque hoje, não é só no falar, mas né, não se fala mais senhor, mais senhora, mas não só da boca para fora. Como que a gente deve, né, ensinar os nossos jovens a valorizar e a respeitar os avós? Então, a gente fala muito sobre o papel de honra, né? O quanto é importante honrar a vida deles. Primeiro que eles têm um tempo aqui, né? Então, hoje eles estão aqui, amanhã a gente não sabe se vão estar, então a gente tem esse papel de aproveitar os momentos, né? E o papel de honra mesmo, da gente entender. Claro que antigamente eles tinham uma forma de cultura diferente de hoje, né? Então hoje tem muita tecnologia, hoje a gente aprende muito mais, mas no tempo deles não tinham, então eles têm uma forma de ver a vida. Às vezes as pessoas costumam não concordar com algumas coisas, mas a gente entende que eles precisam de respeito também, que é a forma deles, eles não têm o mesmo, talvez, processo de aprendizado que nós, mas a gente precisa honrar a vida deles também, né? Aprender muito com eles, que ainda dá tempo de aprender, ainda dá tempo de aproveitar. Eu falo muito sobre a importância até da fotografia, né? Vídeos, enfim. Porque são memórias, a gente cria memórias, a gente aprende, tem sempre aquela receitinha da avó, a receitinha do vô, que é importante,
e que se a gente seguir, às vezes a gente consegue aí viver alguns momentos que dá tempo, né? Essencial com eles. São memórias afetivas, né? Que hoje a gente fala muito, às vezes a gente vê nas redes sociais meio que da boca para fora, mas Sim. se levar ao pé da letra o que é memória afetiva, como você falou de fotos, receitinhas, isso é muito importante para nossa vida, né? Sim, é muito importante. A gente acompanha aí, hoje eu trabalho no consultório, faço bastante atendimento com idosos também, procurando, e eu vejo quanto eles sinalizam isso, né? O fato deles ter esse momento, né? Deles poder passar uma dica para os filhos ainda, poder ensinar alguma coisa para os filhos seguir. Então, o quanto eles gostam disso, né? Para eles é importante, eles se sentem honrados, né? Como a gente falava da palavra honra. Quando você honra eles, assim, nesse sentido de ouvir, mesmo que você entenda que às vezes não vai dar muito certo, ou hoje em dia já mudou um pouquinho, mas o fato de você poder honrar uma dica, algo que eles estão passando, eles se sentem muito felizes. E hoje, por conta dessa tecnologia que aumentou muito, então os avós acabam às vezes se sentindo até meio sozinhos, né? Porque vai fazer um almoço em família, às vezes todo mundo está ali no celular, passa o tempo e às vezes acaba não dando muita atenção para eles. Então, o quanto é importante a gente poder honrar e aproveitar os momentos, é o tempo de qualidade. E aí é por isso que eu falo a gente sempre fala muito com os adultos, né? Como eu te falei desde o começo, porque a gente está no meio dessas duas gerações que estão distantes. Sim. E a gente precisa aproximar e é o nosso papel resgatar tudo isso, né? Resgatar, por isso que o afeto é fundamental, né? Essa construção de amor, carinho, o abraço, o contato, sair fazer alguma atividade, uma caminhada, aproveitar literalmente bons momentos com eles. E tem muitos vovôs e vovós que a gente está mostrando aqui, o Jair é um deles, né? Que super jovem ainda, né? Que a gente pode aproveitar Sim. muito aí, muitas coisas com vovós como o nosso Jair aqui. Sueli, muito obrigada por ter vindo, pelas tuas Sim. palavras, né? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada a você, Fábio, pelo convite também, tá? Um grande abraço para todos que estão assistindo também e que você aí possa aproveitar muito seu vovô, sua vovó, enquanto você tem tempo, que é muito importante. Obrigada, até a próxima. Bom, obrigada a vocês.